A história do usuário de drogas que morreu no último sábado em Sobral continua dando o que falar. Ontem alguns moradores organizaram uma manifestação no bairro onde ele morava, alegando que houve excesso de violência por parte da polícia na hora da prisão do jovem. Pois é, houve confusão durante esse protesto, a polícia chegou, atirou. Vamos ver então as imagens do cinegrafista Ivanésio Silva exatamente no momento e no princípio da confusão, no momento em que esse policial atira algumas vezes, a gente consegue ver pelas imagens o momento do disparo. A gente vê aí, essa realmente é uma das cenas mais impressionantes, porque, olha só, ele atira em direção às pessoas, ele posiciona a arma em direção às pessoas. E eu mesmo, leiga no assunto, acredito que esse não seja o procedimento correto. Poderia ter sido muito mais trágico, digamos assim, né? E aí você nota os policiais para um lado, para o outro, esse outro com uma arma bem maior, né? E aí os moradores chamando para a afronta, né? Afrontando mesmo os policiais, chamando... E isso aí começou, Luiz, essa confusão, depois que houve aí uma confusão até, né? Participantes de gangues rivais se aproveitaram dessa manifestação para começar uma confusão, né? Exatamente, essa foi a informação que a gente recebeu, de que teria tido uma confusão entre gangues e aí a polícia foi chamada para tentar intervir. Vamos continuar falando sobre esse assunto? A gente vai chamar agora a repórter Tereza Tavares, que está lá em Sobral. Bom, Tereza, antes da gente falar aí da atitude do policial, dessa confusão toda, já se sabe aí a causa da morte realmente desse usuário de droga? A gente até mostrou ontem aqui no CTV sendo retirado do telhado. Boa tarde, Daniele, Luiz, a todos que nos acompanham. Olha, continua sendo um mistério, sim, a morte do André. Na verdade, sangue e outros materiais foram coletados pelo IML aqui de Sobral e encaminhados para um laboratório aí em Fortaleza para detectar qual teria sido a causa da morte do André dos Santos Lima. Esses exames, o resultado deve sair no final deste mês. E isso abalou toda a cidade. Enquanto isso, todo mundo quer saber o que de fato teria acontecido. Um cinegrafista amador gravou a hora em que o rapaz foi imobilizado pelos policiais do Ronda do Quarteirão e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Nós mostramos o vídeo ontem aqui no CTV Primeira Edição. O rapaz foi dado como morto logo depois de entrar no hospital. O mistério da causa da morte inquieta os parentes e também amigos, que agora querem saber ao certo o que de fato teria acontecido, se houve exagero por parte dos policiais. Agora você vai ver na reportagem do Marcelino Júnior e do Ivanésio Silva como foi a manifestação realizada ontem pela família. O que era para ser uma manifestação pacífica pelas ruas e avenidas de Sobral terminou em tumulto. O corre-corre começou quando a multidão chegou num ponto do bairro Dom José, periferia da cidade. Segundo moradores, houve troca de tiros por parte de gangues rivais que se aproveitaram da aglomeração. Homens do Ronda do Quarteirão e da Polícia Ostensiva chegaram para tentar conter o tumulto. Houve mais confusão. A polícia lançou uma bomba de efeito moral. Os policiais recolheram paus e pedras que haviam sido usados contra eles. As pessoas que não têm nada a ver com a família, né? Se aproveitar da oportunidade para querer fazer algum ato de vandalismo, né? Logicamente que eu ouvi a família, né? Conversei com a família informei inclusive que todos os procedimentos estão sendo adotados de uma maneira transparente, né? Iremos apurar com todo o rigor possível e, claro, apurar as responsabilidades. A manifestação era um protesto contra a morte no último sábado de André dos Santos Lima. Essas imagens gravadas por um telefone celular mostram o momento em que ele é contido por policiais do Ronda em cima do telhado de um comércio. Moradores disseram que o homem estava agressivo e parecia desorientado. Segundo os familiares, a polícia havia espancado o rapaz,
que morreu ao dar entrada na Santa Casa de Sobral, levado pelo SAMU. Desceram ele igual um cachorro, que eu tinha certeza que ele estava morto, que eu fui abraçar ele, me derrubaram, me bateram, ó. Todo tempo mandar desmaiar ele, desmaiou ele, todo mundo da população pedindo para não bater nele. Ele nunca pegou em nada de ninguém, ele nunca roubou, ele nunca matou, ele nunca furou. Ele só era apenas usuário de droga. E de acordo com a Santa Casa aqui de Sobral, eles informaram que o André do Lima, ele chegou a ser socorrido sim na emergência do hospital, mas não resistiu. Então, para falar sobre esse caso, nós vamos conversar agora com o Major Valberto Mello, comandante do Ronda aqui em Sobral, sobre essa manifestação de ontem. O que o senhor acha da ação dos policiais, já que a gente passou já o vídeo mostrando, eles agiram de forma correta, atirando no meio da população? Pois bem, como foi mostrado aí, nós vimos uma ação da polícia no intuito de tentar cessar todo aquele caos que foi se instalado durante a manifestação. Uma vez que do meio daquelas pessoas houveram disparos, foi então que a polícia foi acionada para o local. Em meio ao caos que se instalou, as pessoas correndo em virtude dos disparos, eles chegaram para tentar conter, para tentar pelo menos identificar quem é que teria executado esses disparos, para então, se possível, ali naquele momento executar prisões e tentar apaziguar a situação. No caso aí na reportagem que a gente viu, o policial sai com arma em punho, atirando. Isso não poderia ter ferido outras pessoas, matado alguém? Realmente esse risco ele foi eminente. Uma vez que nós sabemos que a única tropa nossa que tem realmente preparo para controle de distúrbios é o batalhão de choque, a tropa do batalhão de choque. Nós do Ronda não trabalhamos nessa área, nosso trabalho é comunitário. Realmente nós vemos na imagem que a pessoa que estava, o policial que estava atirando, ele não procedeu de forma correta, de acordo com a doutrina do curso do CDC de controle de distúrbios civis. E o que vai acontecer? Ele vai ser punido? Nós vamos apurar, nós vamos evidentemente analisar junto com o comando toda essa situação onde as medidas administrativas deverão ser tomadas. E sobre o caso do André, no sábado, né, quando também nós passamos o vídeo já várias vezes do cinegrafista amador, de como ele teria sido abordado pelos policiais. Qual a avaliação do senhor? Pois bem, ali, na verdade, o Ronda, ele tentou um resgate. Nós víamos, diante da situação, os policiais, eles julgaram que naquele momento seria necessária uma intervenção para evitar tanto que a vida de terceiros como a vida do próprio André, que estava ali naquela situação, fosse poupada. Eles então fizeram na tentativa de resgate. Houve aí toda uma decorrência de fatos que aconteceram aí, que já foram mostrados, que vem sendo estudados desde então que aconteceu a ocorrência, que infelizmente o André veio a óbito, mas na verdade a tentativa dos policiais foi a tentativa de socorro, de resgate, para tirar ele daquela situação. Infelizmente o caso culminou como nós vemos, como nós estamos presenciando as consequências do mesmo. Mas eu gostaria de frisar que o comando da Polícia Militar, do Ronda do Quarteirão, através do Coronel Alencar, nós temos todo um trabalho de apuração, está sendo feito a sindicância para apurar devidamente, para esclarecer a população como um todo, juntando tudo que nós temos, tanto a parte de perícia do local, do laudo do IML que vai sair em breve, para que tudo seja esclarecido e devidamente isso mostrado à população. Ok, então obrigada pelas informações. Luiz.